Começa agora Mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Salve, salve galera, está no ar a edição número 6 do Mais EVCast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Hoje com uma edição especial, semifinais Taça Rio, é o Campeonato Carioca, dominando os assuntos aqui no Mais EVCast. Eu sou o Rodrigo Gasparini. Estou neste momento com muito frio, graças ao ciclone bomba. Estou no interior do estado de São Paulo. Não peguei toda aquela problemática do pessoal do sul do país, mas aqui tá muito frio. Eu vou sair daqui, eu vou lá para Aracaju, é lá que tá meu colega Eric Feitosa. Como é que tá o clima aí, Eric? Bom, tô olhando pro céu aqui agora, tá azul. Um calor danado. Aqui passou longe essa tempestade aí, viu? Um abraço, Rodrigo, um abraço a todos os ouvintes. E hoje vamos de futebol carioca, né, Rodrigo? Vamos para a semifinal da Taça Rio, fazer uma boa análise aí para os nossos ouvintes. Vamos de futebol carioca, e que inveja deste calor de Aracaju, hein? Antes da gente falar sobre o futebol carioca, Eric, deixa eu mandar um grande abraço aqui para nossa audiência, né, que só cresce ao longo das edições do Mais EVCast. Você sabe, semanalmente, sempre pingando aí no seu agregador de podcast e também no YouTube, um episódio novo, sempre com muita análise do Eric Feitosa. Roberto Santiago escreveu no nosso canal no YouTube, mais uma vez um trabalho de excelência, tá me elogiando aqui, elogiando também a você, Eric, um grande analista de probabilidade. Obrigado, viu, Roberto? Matheus Vidal, tava devendo uma presença aqui, muito bom o trabalho, parabéns. Checkout feito, hein, Matheus? Valeu. Josiel Sandeski, parabéns pelo trabalho, muito obrigado a todos que nos acompanham também no canal do YouTube do Eric Feitosa. O Mais EVCast quer trazer o debate, quer trazer opinião, quer trazer muita informação para você sobre o futebol brasileiro e também sobre as apostas esportivas. Que campeonato é esse? Este é um episódio especial do Mais EVCast sobre o Campeonato Carioca, notadamente a Taça Rio, que chega à sua fase semifinal neste domingo. Eu vou tentar aqui para você, nesse nosso quadro Que Campeonato é Esse?, explicar o regulamento do Campeonato Carioca. Eu sei que a tarefa é bem complicada, vou tentar fazer um resumão aqui. Vamos começar com a tabela? Tabela das semifinais da Taça Rio. Os dois jogos, acreditem, Federação de Futebol do Rio de Janeiro conseguiu pegar o filé mignon do campeonato até agora e colocar tudo no mesmo horário e no mesmo dia. Então, os dois jogos no domingo às 4 horas da tarde. No Maracanã tem Flamengo e Volta Redonda. No Newton Santos, o Engenhão, tem Fluminense e Botafogo, é o clássico nesta semifinal. Os dois vencedores das duas semifinais fazem naturalmente a final marcada para o próximo dia 8, a próxima quarta-feira. Flamengo contra Volta Redonda e Fluminense contra Botafogo, Fla e Flu, jogam pelo empate. Eles têm melhor campanha na fase classificatória da Taça Rio. Então, em caso de empate, o Flamengo se classifica e também o Fluminense. Até aí tá simples. Eric, deu para entender até aí, né? Tá beleza? Eu acho que eu consegui. Então vamos lá, seguindo aqui com a tentativa de explicação do regulamento do Campeonato Carioca. Os dois vencedores das semifinais vão para a final. Na final, obviamente, alguém vai vencer e será campeão. Se este campeão da Taça Rio, na quarta-feira, dia 8, for Volta Redonda, Fluminense ou Botafogo, esta equipe fará a final do Campeonato Carioca, do Campeonato Estadual, contra o Flamengo em datas a serem marcadas ainda pela federação. Mas, se na quarta-feira o Flamengo for campeão da Taça Rio, ele se tornará também automaticamente campeão carioca da temporada 2020.
Isso porque o Flamengo já venceu a Taça Guanabara e o Flamengo também é o time de maior pontuação no campeonato, somando tanto a Taça Guanabara quanto a Taça Rio. O Flamengo marcou mais pontos e nenhum time pode alcançá-lo. E aí ele vencendo também a Taça Rio, ou seja, acumulando esses 3 quesitos, ele seria o campeão carioca. Este é o regulamento do Covidão, o Cariocão 2020. Resumindo, Eric, Flamengo a 2 jogos do título e os outros times ainda têm um caminho um pouco mais longo para chegar a uma eventual conquista. O regulamento do Campeonato Carioca é motivo de chacota nacional, né? É uma confusão danada. Ainda tem os torneios internos, a Taça da Independência, o torneio extra, o campeonato de 2020 que começa em 2019. É uma bagunça danada. Essa é a parte mais fácil que você explicou, pode ter certeza. Naturalmente eu já resumi só o finalzinho aqui da Taça Rio e do Campeonato Carioca também para poder facilitar um pouquinho tanto a explicação quanto a compreensão dos nossos ouvintes. Mas o fato é que teremos semifinais no domingo e o Eric Feitosa analisa jogo a jogo a partir de agora. Começamos então, Eric, com o primeiro jogo, o jogo do Flamengo, jogo no Maracanã, 4 horas da tarde, tem Flamengo e Volta Redonda. Fala, Eric. Rodrigo, ouvintes, analisar o Flamengo é um negócio fora da curva, né? O que o Flamengo produz é fora da curva de qualquer média do futebol nacional. Então, as linhas asiáticas para se trabalhar com o Flamengo são sempre nas alturas. E, geralmente, o mercado não tem acertado muito aí. Então, qual é a minha avaliação? O Volta Redonda é o melhor time entre os menores. Time muito organizado. Um time que conseguiu manter os seus jogadores. Tem uma base que joga junto há um bom tempo. Acho que é um forte candidato para conseguir o acesso dessa vez no Brasileirão da Série C, principalmente se conseguir manter esses jogadores, e me parece que vai, tá? O projeto do time. Porém, pode ser o que for. Pode ser o time mais organizado do interior, pode ser um time que joga junto há um bom tempo, mas pegar esse Flamengo de frente, você tem que ter muita sorte para não sair derrotado, tá? A produção do Flamengo ofensiva, a segurança defensiva do Flamengo, o Flamengo fica com a bola o tempo todo, cria inúmeras oportunidades de gol. Então, não tem outro resultado possível que a gente possa esperar que não seja uma vitória do Flamengo. Até aqui, é fácil fazer isso que eu tô fazendo, né, Rodrigo? Analisar que o Flamengo vai ganhar e tudo mais. A questão nas apostas, passando a olhar das apostas, são as linhas de handicap. Quantos gols de vantagem o Flamengo ganhará? É aí que está o debate, tá? É aí que está a grande questão para os apostadores. As 2 últimas linhas dos 2 últimos jogos do Flamengo, contra o Bangu e contra o Boa Vista, as linhas que fecharam do handicap asiático foram as seguintes. Contra o Bangu, Flamengo menos 2,5, ou seja, o Flamengo deveria ganhar para ter lucro acima com 3 ou mais gols. E contra o Boa Vista foi Flamengo menos 2,25. Se o Flamengo ganha por 3 gols de diferença, o lucro é total. Se o Flamengo ganha por 2 gols de diferença, como foi o que aconteceu, você perde a metade e a outra metade da sua aposta é devolvida. Então, acredito que pela força do Volta Redonda, talvez o Volta Redonda é melhor do que esses 2 times, do que o Boa Vista, do que o Bangu. Na lógica, essa linha poderia abrir Flamengo menos 2. Correto? Não é uma lógica que faz sentido? Tá? O Flamengo enfrentou um Bangu, foi menos 2,5. O Flamengo enfrentou um time muito melhor que o Bangu, foi menos 2,25.
E agora o Flamengo enfrentará um time melhor do que o Boa Vista e a tendência é que diminua. E eu acho que se o mercado fizer isso, ele vai estar abrindo uma brecha de valor para o aposta ao lado do Flamengo. Por quê? Porque agora o jogo pega fogo, vale vaga na final, vale título, e tudo que a gente conseguiu ver do Mister até agora, ele não vai colocar um time para ter a mínima possibilidade de não vencer com tranquilidade esse jogo. Então, se o mercado coloca o -2, ou até mesmo um -2,25 diante do Volta Redonda, eu acho que provavelmente teremos uma boa vantagem para se apostar no Flamengo. É assim que eu visualizo esse processo, porque por mais que o Volta Redonda tenha essas qualidades, tem uma questão física aí ainda, tá? Que o Flamengo tem muita vantagem sobre o Volta Redonda nessa volta. O Volta Redonda pegou um Fluminense triste, jogou muito mal o Fluminense, muito mal fisicamente. Muito mal fisicamente. Enfrentou um Resende que também não é um bom time, também passou algumas dificuldades. É difícil a gente fazer uma análise sem estar com o mercado aberto, né, Rodrigo? A gente tem que prever o que o mercado vai abrir, mas esse é o cenário, tá? Eu acho que uma linha justa para esse jogo é um -2,5, -2,75, porque tá com um cheirinho de show esse jogo. Agora, Eric, a dúvida que surge também, claro que a questão do handicap asiático está muito bem explicada, mas certamente vão sair muitos gols. Até que ponto convém o apostador ficar de olho em outros mercados, o mercado de over, por exemplo, tentar aproveitar nesse tipo de jogo em que há um favorito muito claro, algum outro tipo de mercado que não seja apenas o de vencedor da partida, ainda que com handicap? É porque, veja, no meu caso, o que é que você vai ver eu analisando sempre? Sempre os principais mercados que as casas asiáticas trabalham, né? Handicap asiático, total gols, também tem os gols de casa e gols de fora, que são os gols separados, né? Então vale a pena olhar. O que é que acontece? Eu prefiro, nesse momento, aí vai de estratégia, sabe, Rodrigo? Nesse momento, eu não gosto de apostar no mercado de gols. Porque para eu trabalhar no mercado de gols, eu preciso de alguma constância para me sentir à vontade. Porque o mercado de gols, na minha análise, tem muitos dados. E trabalhar com dados agora, nessa volta, eu não quero pegar os dados lá de março e fevereiro, entendeu? Eu quero pegar dado quente para trabalhar com o mercado de gols. Então, na minha precificação, eu já nem olho agora. Mas quem tem outro tipo de análise é uma boa oportunidade. Então, o meu foco é o mercado asiático, sempre independente, até mesmo em tempos normais, a ampla maioria das minhas apostas é no handicap asiático, mas esse mercado de gols eu já dou uma escanteada. E há o detalhe importante também, Eric, que do mesmo jeito que o mercado sabe que o Flamengo é muito favorito para vencer o jogo, o mercado também sabe que deve sair muitos gols nesse jogo, o que também dificulta a análise. O mercado de gols, ele sobe um pouquinho acima da linha do handicap do Flamengo, porque ele tem que considerar alguma chance do outro time fazer gol, mas essa chance é mínima, é muito pequena. Então é a linha do handicap do Flamengo mais um pouquinho, que é a possibilidade do outro time fazer gol e uma chance maior, independente do handicap, porque o handicap é o resultado do final da partida e pode acontecer gol do outro lado, sobe um pouquinho as chances do Flamengo fazer essa quantidade de gols. Então é um pouquinho acima nesse tipo de jogo. Se você faz uma análise que a chance do Flamengo sofrer um gol são mínimas, eu vejo que é melhor ir pro handicap, que tem um númerozinho mais seguro ali, porém, tá, você fica ali na condição do Flamengo não tomar gol. A aposta esportiva com conteúdo profissional. Acesse erictipster.com.br. Este Eric Feitosa, analisando para você Flamengo e Volta Redonda.
o primeiro dos 2 jogos das semifinais da Taça Rio. Daqui a pouquinho ele fala sobre o clássico, hein? Tem Fluminense e Botafogo também neste domingo. Deixa eu só te dar um recado, você que está acompanhando aqui a análise do Eric no nosso Mais EVCast, também pode acompanhá-lo diariamente no canal do Telegram do Eric Feitosa, canal gratuito, e com certeza com alguma cobertura, com alguma informação ali nos momentos que antecedem o jogo e também depois do jogo, né, Eric? Dos 2 jogos, na verdade, da Taça Rio, cobertura também lá no canal do Telegram. Então, Rodrigo, eu tô com um serviço congelado, meu serviço de Pix está congelado, não adianta comercializar nada agora, porque são poucos jogos espaçados, muitas incertezas. Então tá congelado, eu só volto a trabalhar com ele lá quando a Série A, a Série B, a Série C voltarem. Então isso significa que tem muito mais coisa gratuita no meu canal do Telegram. Então tudo que eu puder, eu vou colocar lá no Telegram, ou pique, se tiver, ou análise do jogo, mesmo sem pique, ou pós-jogo, né? O pessoal sempre gosta de um pós-jogo e eu sempre coloco lá alguma análise do pós-jogo, algum dado, alguma informação relevante. Então, Telegram com certeza é o canal certo aí para quem quiser acompanhar o nosso trabalho. E fica o convite então para você, o link para acessar o canal gratuito do Telegram do Eric Feitosa está aqui na descrição deste Mais EVCast. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Vamos para outra semifinal da Taça Rio, também domingo às 4 horas da tarde. Eric, eu não consigo entender a Federação de Futebol do Rio. Bom, se alguém conseguir entender a Federação de Futebol do Rio, também merece um prêmio, né? Mas enfim, pega o filé mignon da Taça Rio até agora e coloca os 2 jogos no mesmo dia e no mesmo horário. Enfim, a questão aqui é outra. O importante é que Fluminense e Botafogo jogam às 16 horas no Engenhão. E o importante aqui é a sua análise para este clássico que vale vaga na final da Taça Rio, Eric. Essa decisão tem a ver com o último ponto do nosso programa, que é o rompimento do contrato da Rede Globo com a Federação e os 11 clubes. Mas a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Fluminense e Botafogo. Eu tinha, nos bastidores, eu tinha comentado com o Rodrigo, gente, que esse jogo não é um jogo tão simples de avaliar. Porque o Fluminense pouco fez depois da volta. Tem passado longe do que foi o Fluminense até a paralisação. E o Botafogo, apesar dos pesares, tem mostrado um jogo melhor, mais bonito de se ver. Então, veja que situação difícil. A gente vê um Botafogo melhorando do que foi no passado e a gente vê um Fluminense piorando do que foi no passado, do que foi antes da paralisação. Isso é uma tendência que vai continuar daqui para frente? Que pergunta difícil, né? Pergunta muito difícil. Eu acho que uma hora, tá? O Fluminense vai reerguer. Uma hora o Fluminense vai se reerguer fisicamente, taticamente, e vai conseguir voltar a produzir perto do que produziu no passado. Ali até a paralisação, na minha opinião, era o melhor time do Campeonato Carioca, considerando que o Flamengo jogou boa parte com os meninos. Então, ou até mesmo tirando o Flamengo, porque não dá pra botar na conta o Flamengo profissional. Então, tudo isso se perdeu? Eu acho que não. Tá? Existe aí uma falta. São 3 meses, né, Rodrigo? É muita coisa. Como a gente tem batido aqui na tecla. É futebol profissional, é alto rendimento. Então, não é qualquer coisinha, qualquer treino, qualquer semana de treino que você vai render no ritmo que você estava rendendo antigamente. Então, tem esse porém. O Botafogo vai se ajeitando na mão do Autuori. O Autuori é um técnico experiente, é um técnico que eu acho que tem um bom perfil para esse elenco do Botafogo. É um elenco que precisa de um técnico desse nível, assim. Eu acho que casa. Autuori e elenco atual do Botafogo casa e tem condições de fazer um bom trabalho em 2020. Só que a questão aqui é o jogo de domingo.
vou sair, não vou ficar em cima do muro. O Fluminense é favorito, tem um elenco mais qualificado do que o elenco do Botafogo, tem, potencialmente falando, um time mais organizado do que o Botafogo. Então, o Fluminense é favorito, na minha visão. Porém, o quanto favorito é o Fluminense? Tá? Eu acho que, por tudo que aconteceu até aqui, o Fluminense não pode ser o grande favorito desse confronto. E abrir aí uma linha de -1, -0,75. Eu acho muito esticado por aí, porque o que o time apresentou diante do Volta Redonda não foi muito bom. O que o time apresentou diante do Macaé também não foi muito bom. Isso pesa, a shape, né, que a gente chama, esse desempenho mais recente, pesa para o favoritismo não ser ainda maior. Então, na minha opinião, assim, sem tantas informações ainda de escalações, etc., é que uma linha de -0,5 seria justa. Uma vitória seca, né, no linguajar popular das apostas, seria algo mais justo aqui nesse confronto. Se começa a abrir no -0,25 ou o mercado me dá uma linha de equilíbrio, tá, no handicap 0, aí eu já começo a ver um pouco de vantagem aqui para o Fluminense, mesmo com alguns riscos diante das últimas rodadas. O Botafogo fez um baita jogo contra a Cabo Friense, ganhou por 6-2, muito fácil. Porém, se complicou muito diante da Portuguesa. Portuguesa organizada, trabalhando a bola, marcando forte, complicou muito a vida do Botafogo e quase se classifica. O Cavalieri fez uma defesa, Rodrigo, impressionante. Ali, acho que tinha uns 35 do segundo tempo. E a Portuguesa, se vence por 1-0, se classificava. Então o Botafogo ainda tem muitas fragilidades. Muitas fragilidades. E se o Odair ajusta o Fluminense nesse meio termo, e aproveita essa fragilidade defensiva, é uma fragilidade ofensiva também do Botafogo, porque sofre para fazer gols. Aquele jogo dos 6 gols foi exceção. Então essa é a minha análise. É um jogo complexo por causa daquele primeiro ponto. Tem uma tendência de crescimento do Botafogo, mínima, mas tem, e isso é interessante. E tem uma queda nítida do Fluminense. Porém, eu acho que a tendência do Fluminense não é continuar em queda, é organizar e voltar a subir o seu rendimento, porque esse time tem o que mostrar. Resumo, se o mercado me apresentar um handicap +0, um handicap -0,25 para o Fluminense, provavelmente eu aposto a favor do Fluminense. Se o mercado ficar insistindo que o Fluminense é mega favorito e me dá um +1 ou até um +0,75, a depender da odd, eu vou no Botafogo. Então, aqui já vai uma lição importante, né, Rodrigo? A tarefa do apostador não é ficar adivinhando o resultado. A tarefa do apostador é apostar onde tem valor nas cotações. E aqui eu estou dando um exemplo que eu estou aberto a apostar nos dois lados, a depender do que o mercado me mostre. Você ouviu o Eric aí no finalzinho da fala dele, né? Lição importante. O apostador tem que encontrar valor e apostar aonde há valor, não tentar adivinhar resultado de jogo. O Eric Feitosa tem um e-book que se chama A Arte das Apostas Esportivas em 20 lições. São 20 lições detalhadas para você entender exatamente como funciona este mercado. São lições indispensáveis para a formação de um apostador de sucesso. Regras de ouro para sua lucratividade nas apostas esportivas. Vou fazer um pequeno spoiler aqui para você. Olha só, uma das 20 lições que estão lá no e-book do Eric Feitosa. Como fazer uma gestão de banca profissional. Tem tantas outras também por lá e você está convidado para conhecer o e-book. O link está aqui na descrição deste Mais EVCast. Mais EVCast.
seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Análises feitas de Flamengo e Volta Redonda, Fluminense e Botafogo. É hora de falarmos, Eric, ainda sobre o Campeonato Carioca, neste especial Taça Rio aqui no nosso Mais EVCast, sobre o impasse nas transmissões dos jogos pela TV. Foi o assunto dominante desta semana. O rompimento de contrato da Globo com os clubes do Rio, o Flamengo transmitindo o seu jogo pela TV Flamengo, o jogo do Fluminense sem transmissão, o jogo do Vasco pela TV Vasco. Há uma movimentação para que alguma emissora aberta ainda possa fazer a Taça Rio, as semifinais, enfim. Mas o fato é que nós estamos num imbróglio jurídico muito grande, não temos mais a Globo no Campeonato Carioca. Temos uma possibilidade, ainda também por conta da medida provisória editada pelo governo federal, se ela realmente for aprovada no Congresso, dos clubes mandantes terem a autonomia da transmissão dos seus jogos e não mais da TV que faz a compra da transmissão das partidas, a compra dos direitos dos campeonatos. Enfim, o rolo é grande, Eric, e no meio dele estamos nós, os apostadores esportivos, que dependemos completamente da transmissão, seja por TV, seja por streaming, mas enfim, temos que ter as imagens dos jogos para fazer as análises e as apostas. Tá fácil a vida não, Eric? Tá. Essa notícia bombou essa semana. Se você for ver bem, quem foi que rompeu o contrato? Foi o Boa Vista. Por quê? O Boa Vista teve um jogo televisionado, transmitido, aliás, pela Flá TV, e pelo contrato não podia fazer isso. Mas me diga uma coisa, o que é que o Boa Vista ia fazer numa situação dessa? Então a Globo pegou esse caso e disse, eu vou botar o bode na sala, e botou. Tô fora, romperam o contrato. No fundo, o presidente do Bahia fez uma postagem ontem no Twitter, falando, um dia a gente ainda vai agradecer a Globo. No fundo, Rodrigo e ouvintes, o que está acontecendo é a morte dos campeonatos estaduais. Não dá mais dinheiro, é insustentável. Então a Globo aproveitou, sabe aquela história de você tá de saco cheio e dá uma oportunidadezinha, você chuta o balde, o chute do balde é desproporcional ao que acontece, mas já tá com um saco cheio acumulado. Então foi isso que aconteceu. A Globo chutou o balde e me parece que é um caminho de encerramento, ou pelo menos é o início do caminho para os estaduais tomarem uma outra posição no calendário do futebol brasileiro. E tem que tomar. Não dá mais para os estaduais tomarem conta de 4, 5 meses do calendário nacional. É impensável. Como fala o presidente do Bahia, é um zumbi esportivo. Ele usa esse termo, é um zumbi esportivo. E de fato é. Então esse é um problema que está colocado, foi potencializado pela MP, pela medida provisória, mas já vinha um problema anterior. Tá? A Globo já vinha num processo de desinvestimento dos campeonatos estaduais, sem ser os dois centrais. Então, cada vez mais vai entrar em pauta o que significa o campeonatos estaduais no calendário brasileiro. E quem é que entra em cenário, Rodrigo? As federações. Os estaduais é a mina de ouro das federações. Então, olha o tamanho da briga que estão arrumando. Vai ser difícil arrumar isso, porque o conflito de interesses é muito grande. Mas, sem dúvida, o que melhor resolveria para o futebol brasileiro é equalizar o papel dos estaduais. Não dá mais para ser do jeito que está. Isso prejudica o nosso campeonato nacional. Prejudica e muito. Então, é isso. Sobre a MP, a gente vai ter que ver. A Globo tentou, mas desistiu do processo judicial em relação ao Carioca. Eu acho que ela vai tentar fazer articulação parlamentar
para que a MP seja perca a validade dela, né, e não vire lei. Então eu acho que a Globo vai tentar outros caminhos. E se a gente for ver bem, o Flamengo, por exemplo, que é o grande adversário da Globo aí nesse embate do Carioca, tem contrato com a Globo até 2024, Rodrigo. Então, o Campeonato Brasileiro, o jogo do Flamengo, continua sendo na Globo, na Sport TV e no Premiere. Então, isso está afirmado até 2024. A questão é como é que vai ser essa relação com as TVs dos clubes, né? Porque vão ter essa autonomia e aí entram mais histórias de contrato. Porque o time que tem o mando fica responsável pela negociação dos direitos, né? Então, como é que vai ser esse contrato em relação às TVs dos clubes? Isso a gente vai ver outros capítulos. Mas tá aí, tá feito, tá aberto. Vários jornalistas sérios se posicionaram. O PVC também se posicionou no seu blog, que é um momento único de se resolver problemas históricos do calendário brasileiro. Então eu vou nessa linha de raciocínio de que a gente está enxergando, materialmente falando, o início do fim dos campeonatos estaduais, porque ele vai ficar nos moldes que estão hoje, insustentáveis comercialmente e economicamente falando. Agora, pensando do ponto de vista do apostador, Eric, jogo sem TV, como foi, por exemplo, Macaé e Fluminense, fica absolutamente inviável de se fazer qualquer coisa, especialmente no live, ou numa situação como esta que nós estamos vivendo, de poucos jogos para se analisar, né, depois da volta do futebol por conta da pandemia, até no pré-live, porque você viu pouca coisa, ou nesse caso, se nós não tivermos TV, nem dá para ver muita coisa para poder fazer algo no pré-live. A eventual ausência de transmissão, ou até a transmissão com algum delay, ela acaba, se não prejudicando completamente, mas alterando muito a dinâmica do apostador esportivo. E, por exemplo, se o cara define, eu só aposto em jogo que eu assisto, já não tem live aí pra esse cara, né? Pra esse apostador. O pós-jogo fica muito prejudicado. Algum abençoado aí gravou os melhores momentos de Fluminense e Macaé, eu assisti, até pra comentar aqui na análise junto com você. Mas o melhor momento, né, nem sempre... Você nem sabe quem fez aquele melhor momento ali, né? Quando é na TV, pelo menos você sabe que tem alguma intenção de mostrar todos os lados e tudo mais. Então, o pós-jogo fica muito prejudicado. O live, principalmente nessa situação, que não tem ritmo de jogo, você precisa ver muito, muito o que está acontecendo. Você precisa muito desse jogo transmitido. Então, eu mandei um recadinho lá no meu grupo, né, dos meus clientes, Rodrigo, disse, tô fora, viu? Não vou trabalhar em live, até que o Vasco, uma hora antes, falou que ia transmitir, mas eu já tinha desistido. Então, se você tem um ritmo de jogo mais avançado e você quer pegar uma aposta ali nos minutos iniciais, tudo bem, você fazer só com base nas estatísticas. Mas, ou então se você tem uma estratégia bem planejada e tudo mais, mas na maioria dos casos que você precisa assistir o jogo, você fica altamente prejudicado. E eu acho que o prejuízo maior é o pós-jogo. É o pós-jogo porque até os próprios jornalistas ficam com dificuldade de fazer uma análise, então fica muito complexo esse tipo de situação. E eu assisti o jogo Vasco e Madureira pela Vasco TV. E veja, a Vasco TV é uma instituição oficial do Vasco. Imaginem que a transmissão é voltada para a torcida do Vasco. É melhor assistir no mudo. Porque é uma torcida, quem está comentando ali são profissionais, mas ele está torcendo. Ele não está analisando o jogo de uma forma que vai engrandecer a reflexão sobre a partida de futebol, sobre os jogadores. Ele tá torcendo e tem uma visão distorcida pela paixão envolvida ali, né? Então é pênalti, caiu, pediu pênalti. Foi pênalti. Tá? Então não comentam a rodada. Então o Vasco foi eliminado
e o comentário era que tinha sido uma das maiores vitórias históricas do Vasco, aquela transmissão no YouTube, e o Vasco eliminado vexatoriamente da Taça Rio. Nenhum comentário. Eu fiz questão de assistir o pós-jogo. Uns 45 minutos depois, um comentarista falou: infelizmente nós fomos eliminados. Então veja, é um momento interessante para os clubes manter esse relacionamento com seus torcedores, mas eu enquanto apostador e eu, enquanto um telespectador de futebol, eu prefiro uma transmissão jornalística, não uma transmissão de torcedor para torcedor. Então a gente acaba ficando um pouco preso a essa situação. Com certeza nos campeonatos maiores isso está resolvido, porque os contratos são mais longos e está feito. Mas, por exemplo, nesse final de semana, tudo indica, se não houver uma reversão, a gente vai assistir pelas televisões dos mandantes. Pela Flá TV e pela televisão do Fluminense, se o Tricolor realmente for transmitir, já que a federação pediu para ninguém transmitir, porque eles iam tentar reaver o acordo com a Globo. Então é pobre, sabe, Rodrigo? Você é jornalista, você sabe o que eu estou falando. É um pouco pobre. É coisa para torcedor, não é coisa para analista, não é coisa para jornalista, não é coisa para o público em geral. É coisa para torcedor. Então, a gente vai precisar enquadrar isso com o passar do tempo. Se você me ajuda, fala aí um pouco você é jornalista. Não é estranho? Não é estranho você ficar vendo um torcedor fazendo uma análise que você está acostumado com um jornalista esportivo fazendo? E aí tem aquela questão que a gente já debateu aqui no programa. Todo jornalista tem um clube de coração. Mas quando ele está trabalhando, ele é primeiro jornalista e depois torcedor. Nas televisões oficiais, por mais que ali seja algum jornalista trabalhando, ali está primeiro, ou está empatado, torcedor e jornalista. Ele tem que ocupar as duas funções. É o papel dele naquela situação. Então, repito, isso é pobre para o público em geral. Para o torcedor pode ser legal, mas para o público é muito pouco para o que o futebol merece. O ponto fundamental para mim é mais o logotipo que está no microfone do que a pessoa que está segurando o microfone. Eu vou explicar. É claro que nesse caso do Vasco da Gama houve um exagero muito grande. Eu acompanhei também boa parte da transmissão e deu aquela vergonha alheia, né, dos colegas que estavam lá. Não sei se havia alguma recomendação da direção da Vasco TV para que eles agissem daquele jeito ou se foi uma decisão particular de cada um. Mas ainda que você trabalhando numa TV de clube, você como jornalista tenha uma postura absolutamente isenta e que haja liberdade editorial, vamos supor que a Vasco TV chegue lá para os jornalistas que fizeram o jogo e fale o seguinte: olha, vocês podem fazer o jogo aqui na Vasco TV como se estivessem na Rádio Globo, na TV Globo, na TV Bandeirantes, na Rádio Tupi, não importa. Ainda que eles trabalhem de maneira absolutamente isenta, o logotipo da transmissão, por isso que eu falei o logotipo lá do microfone, é o da Vasco TV. Então, quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, sabe que estará ouvindo e assistindo a Vasco TV. A gente está falando da Vasco aqui porque foi o exemplo dessa semana, mas é claro que isso vale para todos os clubes. Eu vou dar o exemplo de Portugal. Em Portugal, a legislação ela é muito parecida com esta que nós poderemos ter no Brasil, se a medida provisória for realmente aprovada. Lá em Portugal, o direito de transmissão é do clube mandante. Isso vale para a Liga Portuguesa. O Benfica tem uma TV, a Benfica TV, e é uma TV absolutamente estruturada, não é uma TV de internet, é uma TV que tem nas operadoras de TV a cabo de Portugal. Você assina, do mesmo jeito que você assina aqui no Brasil a ESPN, a Fox Sports, o Sport TV, lá em Portugal você assina também a Benfica TV. Programação de qualidade, alta tecnologia, programas bacanas mesmo de se ver, e a Benfica TV transmite os jogos do Benfica em casa, porque há esta brecha na legislação. Ou seja, como o direito de transmissão é da equipe mandante, o Benfica não quis negociar com nenhuma emissora de Portugal. O Benfica falou o seguinte: olha, eu tenho a minha própria TV e eu vou passar os jogos na minha TV. Mas aí o que acontece? Joga Benfica e Porto, por exemplo. Os torcedores do Porto são obrigados a ver o jogo na TV Benfica. E a polêmica, ela está sempre presente.
E a Benfica TV tem um nível de qualidade bem bacana. São poucas as vezes em que você, analisando criticamente, consegue achar ali um ponto ou outro em que talvez tenha pendido para um lado, eu ia dizer para um lado para o outro, não, né? Tenha pendido para o lado vermelho, para o lado do Benfica, evidentemente. Mas sabe aquele replay que não é mostrado do impedimento? Ou aquele replay que é mostrado 2 vezes do gol impedido do adversário, que pode ser até uma falha do cara que está operando ali, pode até não ser proposital, mas como o logotipo que está na tela é o logotipo da Benfica TV, sempre fica a pulga atrás da orelha. Eu não conheço essa questão das TVs dos clubes e da transmissão dos jogos dos outros países. Bem interessante esse relato que você traz pra gente, Rodrigo. Mas os jogos do Benfica mesmo... Mas não vai pro YouTube, de graça, né? Vai pra TV fechada, é isso? É fechada, e ele só pode transmitir exatamente porque ele tem uma TV, né? Ele tem um canal de TV, um canal comercial. Ele é na TV a cabo, né? Mas ele é um canal comercial como outro qualquer. Você, quando compra um pacote de TV, como a gente pode... Eu vou comprar o pacote XYZ da operadora NET ou da operadora Vivo aqui no Brasil, por exemplo. E vem lá com uma série de canais. Não, em Portugal, e nesses canais estão lá ESPN, Sport TV, etc. Lá em Portugal a mesma coisa, vai estar lá a Benfica TV. E a gente aqui assiste em outros canais porque ele deve ser fatiado, né? TV aberta, TV fechada, transmissão internacional, né? Então a gente assiste em outro canal porque a gente assiste via transmissão internacional e aí é outra operadora que cuida disso. Imagino, né? A emissora brasileira compra os direitos de transmissão e recebe o sinal. Um outro aspecto interessante também que a gente pode levantar, até nessa reta final do Mais EVCast, são os esportes americanos, Eric, porque ali também há uma fatia de transmissão, de direitos de transmissão. Então, na NFL, por exemplo, no futebol americano, o jogo de segunda-feira é o canal A que transmite, o de terça é o canal B, o de domingo é o canal C. E na segunda-feira, o narrador do canal A, ele anuncia que o jogo X vai estar no canal B no dia seguinte. No dia seguinte, o narrador do canal B fala que o jogo do domingo vai estar no canal C. E o narrador do canal C avisa que o jogo da segunda seguinte vai estar no canal A. Ou seja, isso está em contrato, eles são obrigados a fazer isso. Mais importante do que quem transmite é o produto futebol americano, NFL. Então a NFL obriga que as emissoras, que vamos trazer aqui para nossa realidade, né? Seria como o Galvão Bueno dizer o seguinte: olha, ele está lá transmitindo Flamengo e Palmeiras. E no dia seguinte tem São Paulo e Atlético Mineiro. O Galvão Bueno fala o seguinte: olha, amanhã tem São Paulo e Atlético Mineiro, a partir das 4 horas da tarde você assiste na TV Bandeirantes. E aí o narrador da TV Bandeirantes no dia seguinte fala: olha, na semana que vem tem Palmeiras e Corinthians na TV Globo. E aí esse círculo é infinito, porque na visão de quem promove o campeonato, muito mais importante do que quem transmite é o campeonato em si, mas aí é um nível de capacidade organizacional e de visão empresarial de quem promove o campeonato que, infelizmente, a gente está muito longe ainda disso aqui no Brasil. Ah, com certeza. E tem a força da Liga por trás, né? A Liga está preocupada com a imagem do campeonato, e aqui os clubes estão preocupados com os clubes somente. Não tem uma Liga para cuidar do torneio em si, né? Isso a CBF vai empurrando com a barriga e vai cuidando nos últimos tempos. Siga o Eric Feitosa no Instagram, @EricTipster. Este é o Mais EVCast, a edição número 6 do seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro, que trouxe tudo sobre as semifinais da Taça Rio. Eric Feitosa fez para você uma análise completa de Flamengo e Volta Redonda e também de Fluminense e Botafogo. Eu te convido mais uma vez, a extensão, digamos assim, do Mais EVCast fica lá no canal do Telegram do Eric Feitosa. Dia a dia, muita informação, muita novidade, muita atualização em termos de análise e de conteúdo para você. Eric, boa semifinal de Taça Rio, bons jogos, boas apostas. A gente se encontra de novo na semana que vem. Forte abraço. Valeu, Rodrigo. Um abraço para todos os nossos ouvintes. E espero que a gente, como fizemos no podcast passado, vá bem nas análises e consiga tirar um bom proveito desses poucos jogos que tem no nosso futebol brasileiro, mas vamos trabalhar com o que tem. Um abração, até mais. Abração, Eric.
Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Gostou do nosso conteúdo? Fica sempre aquele pedido especial para você. Curte, compartilhe, conte aos amigos, fale conosco, utilize as redes sociais do Eric Feitosa, tem o Instagram, @EricTipster, tem o canal no YouTube, Mais EVCast, inclusive, está também por lá. Enfim, você tem as mais variadas redes sociais do Eric Feitosa para entrar em contato. Nós queremos o seu feedback. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. A gente se encontra de novo na semana que vem. Um grande abraço. Até lá. Você acabou de ouvir Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Até a próxima edição.